Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Martorano. Será que o Bitcoin atinge os 100 mil dólares ainda em 2024? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas antes de eu falar um pouquinho sobre isso, já deixa aquele like na confiança. E se você ainda não é inscrito no canal, o que eu acredito que seja verdade, porque o canal é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve para não perder mais vídeos como esse. Bom, então vamos à tela do meu computador aqui para a gente ver alguns dados com relação a esses 100 mil dólares ou mais em 2024 ainda. E para isso, a gente não poderia começar de outra forma senão olhando para o sentimento do mercado e entendendo como que foi composto um pouco desse sentimento. Então, esse indicador de medo e ganância, ou seja, esse indicador de Fear and Greed Index, ele sinaliza para nós o quanto mais próximo do zero, mais o mercado está com medo, e quanto mais próximo do 100, mais ganancioso ele está. Neste momento atual, esse indicador está sinalizando para nós o número de 61, ou seja, estamos saindo daquela parte neutra, né, ou seja, em cima do muro, e estamos começando a caminhar para um mercado um pouco mais eufórico, mais ganancioso. Entretanto, quando a gente olha para os valores históricos, a gente pode ver que no mês passado a gente estava com esse indicador no medo, no número 29. E por que isso? Justamente porque estávamos entrando e iríamos passar pelo mês de setembro. E historicamente, o mês de setembro para o Bitcoin, na maior parte das vezes, sempre foi um mês negativo, ou seja, um mês de baixa. E isso a gente consegue provar e se aprofundar melhor neste gráfico aqui que eu separei para vocês. Então aqui a gente tem os retornos mensais do Bitcoin em termos percentuais. Note que aqui no mês de setembro, né, toda essa coluna aqui, majoritariamente ela é vermelha. Então significa que esse mês o Bitcoin fecha no negativo. Entretanto, poucas as exceções, o Bitcoin às vezes sim fecha no positivo. E isso sinaliza e muda drasticamente a história que surge daí. Quando a gente percebe que o mês de setembro fechou no campo positivo, a gente percebe que logo em seguida, outubro, novembro e dezembro acabam sendo meses excepcionais e também positivos para o Bitcoin. Pelo menos ao longo de toda a história do Bitcoin foi assim. Então, detalhe para o ano de 2023, 2016 e 2015, que foram setembros que o Bitcoin fechou no campo positivo. E agora, né, esse ano de 2024. E aí, Felipe, será que então só com isso é suficiente para a gente alegar que o Bitcoin vai atingir a marca dos 100 mil dólares? Calma aí que eu quero me aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, ainda com relação aos retornos aí na média, né? Então, quando a gente olha para os retornos trimestrais, né, ponderando ali, somando basicamente outubro, novembro e dezembro, a gente tem um quarto trimestre geralmente positivo. E qual que é a média desse retorno? A média desse retorno, como vocês podem ver aqui onde estou passando o mouse, é de 88,8% de valorização. Ou seja, se a gente seguir a média de valorização, só isso seria mais do que o suficiente para a gente atingir essa marca emblemática de 100 mil dólares. Só que lembra que eu falei que nos meses, quando a gente fechava o mês em setembro, os meses seguintes, historicamente, sempre fecharam no positivo, então isso acaba fazendo com que a gente sinta-se mais confiante de que provavelmente isso irá ocorrer novamente. E quanto que a gente precisaria dos preços atuais para atingir essa marca de 100 mil dólares, né? Que eu comentei que os 88 já seria o suficiente. Então seria algo bem menor do que esses 88%. Aqui, como vocês podem ver, né, nos preços atuais, entre 63 e 64 mil dólares do Bitcoin, precisaríamos de uma valorização, entre aspas, de apenas 57%. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Como que isso, né, tem ocorrido ao longo dos anos? Para eu não me estender ao longo de toda a história do Bitcoin, a gente pode olhar aqui o que ocorreu exatamente no ano passado, que foi um mês que, inclusive, o setembro fechou no positivo. Então, desde setembro até o final do ano de 2023, o Bitcoin subiu aí 64%. Então, 57 seria menos do que o que ocorreu no ano anterior e ainda seria menos do que a média histórica que a gente viu de uns 88%. Mas se você está curioso para saber o que seria, né, representaria esses 88%, eu trouxe aqui um gráfico também para mostrar que esses 88% de valorização no Bitcoin nos colocaria em uma casa de 120 mil dólares por Bitcoin. Esse cenário para esse ano eu não acredito
tanto, mas nos 100 mil dólares eu já apostaria ali, né, algumas fichas com relação a isso. Não é à toa que eu estou comprado em Bitcoin e também já em algumas altcoins. Bom, então quais são também as narrativas por trás que pode impulsionar esse preço do Bitcoin daqui em diante e por que eu tô tão otimista com relação a isso? Bom, quando a gente olha o restante do mercado, principalmente o mercado, vamos dizer assim, mais macro, a gente tem a precificação do ouro nas máximas históricas. Lembrando que o Bitcoin fez máxima em março deste ano, e desde então a gente ficou num canal lateral onde a gente não viu, nem passou perto de refazer, né, e retestar essas novas máximas. Já o ouro, por exemplo, que de certa forma tem uma narrativa similar com o do Bitcoin, de ser uma reserva de valor, de ser um ouro 2.0, um ouro digital, a gente já vê o ouro aí testando e retestando essas novas máximas, fazendo máximas históricas aí a cada semana, basicamente. Agora, quando a gente olha para o índice Nasdaq, que vamos dizer de certa forma tem ali uma correlação positiva e também é tão sensível quanto o aumento ou o corte, a redução dos juros, dado que as companhias de tecnologia que compõem majoritariamente o índice Nasdaq são muito sensíveis à precificação do juro ao longo do tempo, a gente pega a Nasdaq aí também nas máximas ou muito próxima das máximas históricas. Agora pegando um contexto mais global, pegando o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, também muito próximo, ou se não, refazendo aí suas máximas históricas. Então a gente pega no grosso, né, do mercado, tanto o ouro, que tem ali o seu espacinho com relação ao Bitcoin, de ter aquela similaridade de seu ouro digital, quanto também outros ativos financeiros que se dão ali por ativos de capital de risco, todos esses estão próximo ou nas máximas históricas. E o Bitcoin, ele tá descontado, ele tá com esse gap, né, essa abertura frente a todos esses outros, entre aspas, pares. Agora, olhando para o Bitcoin específico também, eu quero trazer um gráfico muito interessante, que é com relação aqui à corrida eleitoral americana, que hoje, pela primeira vez na história, temos candidatos que provavelmente, né, entre um ou outro ali vão levar a eleição, entre o Trump e a Kamala Harris, que estão, de certa forma, uns mais, outros nem tanto, que estão se posicionando pró-criptomoedas, porque viram que é uma fatia muito importante deste mercado, e o Donald Trump, por exemplo, né, que contribui ainda mais com esse gráfico aqui, ele é efetivamente um cara mais pró-cripto, que já se posicionou, já fez algumas transações aí utilizando o Bitcoin para sua campanha, tem ali também a sua coleção de NFTs dentro do universo das criptomoedas, e inclusive colocou que o desejo dele é com que os Estados Unidos volte a ser o polo central, né, de desenvolvimento de criptomoedas. E historicamente, quando a gente pega as eleições dos Estados Unidos, quando o Bitcoin era vivo, né? Porque o Bitcoin tem uma história relativamente curta, a gente percebe que historicamente ele sempre performou muito bem, como vocês estão vendo nesse gráfico. Então, na linha verde temos a eleição de 2020 e 2021, na linha azul a eleição de 2016 e 2017 e agora na linha branca a eleição, né, de 2024 para 2025. Então, historicamente a gente aí sempre teve ventos positivos para o Bitcoin em ano eleitoral americano, principalmente agora. Outro ponto interessantíssimo é com relação ao corte na taxa de juros. Então, é sabido pela maior parte das pessoas que quando há o corte nos juros, os investimentos de renda fixa tendem a ser menos atrativos. E quando a gente olha para essa tendência de corte, faz com que o capital que antes estava preso nesses tipos, né, nessas modalidades de investimento de renda fixa, comecem a migrar para o de renda variável, buscando mais risco para manter, né, uma performance ali, uma rentabilidade atrativa. E as criptomoedas se enquadram muito bem nisso. Então, quando a gente vê esses cortes na taxa básica de juros, principalmente americana, que norteia o mercado como um todo, a gente vê esse capital escoando depois
tanto para o mercado de capitais tradicional, como o S&P 500 e a própria Nasdaq, quanto, obviamente, aí para o mercado de criptoativos. Então a gente vê que o mercado espera aí mais 2 cortes na taxa básica de juros norte-americana, o que, obviamente, vai fazer preço no mercado de criptoativos e de capitais como um todo. Um gráfico aqui interessantíssimo, que poucas pessoas falam, mas que é um dos meus favoritos, é com relação à performance do Bitcoin desde o halving. Então aqui a gente tem, né, cada ciclo do Bitcoin aqui ponderado pelo halving em determinadas linhas, né? Então a linha laranja, inclusive, foi o primeiro ciclo, que está aqui como época 1, a linha vermelha o segundo e assim por diante. E o ciclo atual é o da linha preta, onde note que a gente está bem descontado quando comparado aos ciclos anteriores. Ou seja, se esse ciclo só for buscar a média dos ciclos anteriores, a gente está falando de um baita potencial de valorização que ainda não está precificado. Então, a gente tem aí uma oportunidade muito única nas nossas mãos de nos posicionarmos tanto em Bitcoin quanto nas altcoins. Outro ponto interessantíssimo que eu separei aqui para vocês é que a China lança, né, o maior pacote de estímulos à economia desde a pandemia do Covid. Então, para pensar, a gente tem todos aqueles fatores anteriores, a gente tem os meses que costumam a ser positivos, a gente ainda fechou setembro no positivo, que historicamente sinalizou outubro, novembro e dezembro nas melhores performances do Bitcoin. A gente ainda agora tem aí a China criando e empurrando pacotes aí de estímulos bilionários para fazer com que essa economia ande. E, obviamente, parte desses estímulos acabam depois sendo jogados ali para o mercado de capitais. A gente viu isso, por exemplo, na pandemia, quando, eventualmente, né, a gente tinha nos Estados Unidos inúmeros cheques ali de muitos mil dólares sendo destinados às pessoas, e muitas dessas pessoas estavam comprando, inclusive, até criptomoedas, bolsa e assim por diante. Esse dinheiro novo que entra em circulação, ele acaba muitas vezes sendo ali destinado provavelmente ao mercado de capitais, uma parte dele. E isso fica mais claro ainda quando a gente olha esse gráfico aqui, que é o aumento da base monetária definido pelo M2, né? A liquidez global e o preço do Bitcoin. A gente nota uma correlação muito positiva, ou seja, quando há o aumento dessa base monetária, o preço da criptomoeda tende também a aumentar. E ao contrário também é válido. E a gente está entrando nesse momento. A China já acabou sinalizando, né, dando essa bandeira verde aí para nós, e os Estados Unidos eventualmente vai entrar logo em seguida com esses estímulos algum momento, principalmente com o corte da taxa básica de juros. Bom, pessoal, então esse foi mais ou menos um compilado do que eu tô vendo para agora, para o mês de outubro, novembro e dezembro. Eu particularmente acredito que o Bitcoin ainda vai atingir a marca dos 100 mil dólares em 2024. Como a gente observou, existe até um mundo que, se ele for para as médias, a gente tem uma valorização ainda para esse ano de 88%, não é algo extremamente surreal. Tudo bem que agora o Bitcoin está com um valor de mercado maior, o que faz com que esses percentuais em termos de volume sejam completamente diferentes, mas é algo completamente plausível, dá para atingir pelo menos os 100 mil dólares, tá? E aí eu faço aqui um convite a vocês, né? Justamente porque todos esses gráficos que eu trouxe aqui, todos eles eu acabo ali falando um pouco mais na minha newsletter, né? Então eu tô começando agora a soltar esses vídeos, mas nas minhas newsletters eu já estava soltando há algum tempo e, diga-se passagem, bem assertivos. Então eu vou deixar aí na descrição, basta você colocar ali o seu melhor e-mail que você vai receber gratuitamente, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, algumas palavrinhas aí minha com relação ao mercado de criptoativos como um todo. E aí aqui segue alguma dessas informações que eu estou soltando, né, a fim de curiosidade. Inclusive tem até aqui algo bem interessante que eu fiz, quase que um e-book bem completo em formato de newsletter, onde eu soltei ali como que você consegue ganhar, né, e gerar renda passiva com criptomoedas, dando ênfase até nas stablecoins. Então, se você quer se proteger e, assim como eu, ficar com a maior parte do teu capital dentro do universo cripto, você consegue também fazer um caixa em stablecoin de dólar e fazer esses dólares, né, esses criptodólares aí, render uma taxa bem interessante mesmo, que você não encontra no mercado tradicional. Então, só lembrando, deixa aquele like para fazer com que esse vídeo atinja mais pessoas, deixa um comentário
ou uma sugestão do que você quer ver daqui em diante e não se esqueça de se inscrever. Um forte abraço e lhe vejo até mais.